Então eu vou colocar aqui para rodar, né, um simulador do GXWorks 3, tá? Daquele software que eu passei para vocês, que é o FA031 Sample. Tá? Então vou colocar aqui para rodar ele. Vou deixar minimizada essa tela, a gente não vai precisar dela mais. E eu vou colocar para rodar o simulador, né, da IHM, aquele projeto que a gente rodou ontem, né? Ele estava fazendo lá o nosso bit lá, piscando sequencialmente. Certo? Vocês estão me ouvindo? Beleza, então. Então a sequência do que a gente vai fazer aqui, ó, continuando ontem, a gente tinha feito o nosso template, né? Faltam alguns elementos que a gente precisa começar a inserir agora, né? O primeiro elemento que eu vou inserir vai ser o nosso título aqui, né? Ele está falando para nós que a gente está utilizando aqui uma tela, a tela número 1, né? Então esse nosso título, o que ele mostra para a gente? Ele mostra qual que é, né, a tela em que a gente se encontra neste exato momento. Se vocês se lembrarem lá, a tela em que a gente se encontra neste exato momento é o valor que está dentro do registrador do GD100. Né? Então, a gente vai pegar um numerical display para mostrar o valor que está dentro do nosso GD100. Tá? Então, olha só, a gente tem a nossa tela B1 e a gente tem a nossa tela W1000. Eu vou fazer a alteração aqui, ó, na tela do W1000. Se você não estiver vendo essa tela, só você dá um duplo clique aqui, ó, na árvore de telas do lado esquerdo. A gente vai clicar na opção 1000 Template. Tá? Ele vai abrir para a gente aqui a nossa tela do W1000. Em seguida, eu vou inserir um numerical display. Então eu vou pegar aqui, ó, do lado direito, logo abaixo das lâmpadas, nós temos aqui os objetos numéricos. Então eu vou inserir o numerical display aqui, ó, e eu vou colocar ele neste campo. Vou minimizar aqui para ficar mais fácil para a gente poder ver, né? Vou posicionar ele mais ou menos aqui, dar um duplo clique nele, e aí a gente vai ter, ó, as configurações da nossa tela, daquilo que a gente quer ver. Primeiro de tudo, o que a gente precisa alterar, tá, pessoal, é na aba Estilo, tá? Ele tá com o atributo do texto, a cor está branca, né? Então eu vou trocar aqui para preto, tá? Para a gente poder enxergar o nosso objeto aqui na tela, tá? Então ele vai ficar em preto. Agora na tela Device, eu vou começar a fazer algumas alterações, tá? Tá todo mundo aqui nesse mesmo passo aqui comigo? Então, ok. O que eu vou colocar? O registro que a gente quer chamar aqui é o registro do GD100, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, GD100. Eu quero que ele monitore para mim o valor da minha tela, o número da tela em que eu me encontro, tá? O que vai acontecer? Quando o valor do GD100 ele estiver em 1, vai aparecer assim, ó, 1. Aqui no Preview Value você consegue alterar o valor que você está visualizando, tá? É um valor de teste que você consegue inserir. Ah, se estiver em 2, se estiver em 5, se estiver em 10, ele vai mostrar pra gente assim, tá? Do lado direito aqui, ó, no Data Type, a gente pode selecionar o tipo de dado que a gente está trabalhando, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar somente a opção, né, 16 bits com sinal aqui, sem problema nenhum, tá? No próximo item, a gente vai configurar, porque eu quero que esse dado aqui, né, ele mostre para mim o dado escrito tela. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma formatação para esse dado. Né? Eu vou colocar aqui, ó, o seguinte, tela, dois pontos. E onde eu quero que apareça o número, né, o valor número 10, eu vou colocar o
hashtag. Então, são dois algarismos que eu vou trabalhar, eu preciso colocar aqui 2 hashtags. Tá? Se for 3 algarismos, eu preciso colocar 3 hashtags. E aí sucessivamente. Tá? Então, aqui eu vou ter agora o meu dado de tela aparecendo assim para mim. Vou clicar em OK. Tá? Essa daqui é a configuração que a gente vai utilizar para a tela, para o numerical display aí do nosso dispositivo. Então, feito isso aí, vou clicar em OK aqui. Para concluir o nosso template, né, o que eu vou fazer? Eu vou inserir, né, os botões. Né? A gente tinha que inserir aqui 3 botões. Então, eu vou começar inserindo esses 3 botões. Eu vou inserir o primeiro botão aqui, né? Vou inserir o meu primeiro botão aqui. E vou dar um duplo clique nele. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou configurar o estilo do meu botão. Antes de definir qual vai ser a função desse meu botão, eu vou configurar o estilo. Tá? Antes disso, só para explicar para vocês. Quando vocês vêm aqui na opção, né, do botão, você vai ter uma opção Switch, Bit Switch, Word Switch, Go to Screen Switch, Change Station, tem várias funções. Tá? Recomendo vocês utilizarem a opção do Switch. Por quê? Esse botão de bit switch ele só vai trocar o estado de um bit. Troca de tela, ela só vai fazer a troca de tela. Tá? O botão switch, quando você utilizar o botão switch aqui na tela, se você der um duplo clique nele, ele permite você adicionar as ações, né, que os outros botões eles teriam. Uma vantagem ainda é o seguinte, eu posso trocar de tela e acionar um bit ao mesmo tempo. Tá? Eu consigo fazer as duas funções simultaneamente. Tá? Então eu vou apagar esse botão e vou fazer aqui a configuração desse botão que a gente está criando aqui. Tá? Então eu vou dar um duplo clique nele, abrir as propriedades do meu botão e eu vou começar a fazer a configuração deste meu botão. Né? O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai configurar inicialmente a aba estilo, né, do nosso botão. Né? Eu vou selecionar como que eu quero que o meu botão ele fique. Ok? Então, eu posso trocar as cores do meu botão, ou se eu preferir, eu posso trocar até mesmo o formato, né, do meu botão. Aqui na opção Shape, nós vamos ter acesso a outros formatos de botão que nós podemos utilizar. Nós podemos selecionar aqui outros tipos de botão que estão disponíveis para o nosso botão, com as mais diferentes cores aqui possíveis. Tá? Eu vou usar aqui essa opção de botão. Então, quando o meu botão ele estiver desligado, eu quero que ele fique nesse estado. E quando o meu botão estiver ligado, eu quero que ele fique nesse estado. Tá? Então, a gente vai selecionar a opção modo de operação do nosso botão dessa forma. Tá? Vou clicar em OK. E aí eu tenho o meu formato de botão aqui selecionado. Na aba texto, eu vou poder selecionar o que eu quero escrever no meu botão. Então aqui eu vou colocar o texto início, né? E vou configurar, né? Que fonte que você quer utilizar? Neste campo está disponível você usar as fontes do Windows, tá? Então se você quiser procurar alguma fonte aí do Windows, fica à vontade. Eu vou aumentar aqui pra gente, né, nessa nossa letra. Acho que assim ficou legal. Deixar na cor branca.
Pessoal, tudo certo aí? Cara, pode selecionar qualquer modelo, tá? O que eu peguei foi esse daqui, ó. Bom, beleza. Antes, opa, perdi as configurações, ó. Apertei ESC sem querer. Queria a opção vermelha. Colocar o texto, né, também aqui, ó. Calibrei. Tá lá. Antes da gente fazer a configuração, né, da função do meu botão, eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue fazer a criação de vários elementos, né, repetitivos, né, de uma forma mais inteligente, tá? O que que acontece? Eu vou posicionar aqui o meu botão aonde eu quero. A gente vai ter que criar três botões. Como são três botões que eu quero que sejam exatamente iguais, o que que eu vou fazer? Eu vou configurar o primeiro botão, né, a posição e o tamanho dele, e depois eu vou pedir para ele replicar da forma que eu quero, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou falar para ele que eu quero posicionar ele a 5 de x, tá? E como eu quero que esse botão ele tenha um tamanho pré-definido, eu vou falar que ele tem que ter 80 de altura e o comprimento do meu botão ele vai ser para que eu possa preencher, né, por completo, né, os meus elementos aqui na minha tela. Eu vou usar ele como referência o tamanho da minha tela. Como a minha tela tem 640, eu vou falar que entre os cantos e entre os botões vai haver um espaçamento de 5 pixels. Então eu vou subtrair 20, né? Por quê? Vai haver 5 pixels deste lado e vai ter dois espaços entre os botões, tá? Vai sobrar 620. Vou dividir isso por 3 botões, então eu vou ter um tamanho de um botão aí de aproximadamente 207 pixels. O que que eu vou fazer aqui? Vou falar que o comprimento do meu botão é de 207 também, tá? Em Y, esse meu botão, ele vai ficar a 395, tá? Por quê? É 5 milímetros de distância da minha borda e 80 milímetros de altura, tá? Como ele tem 480, 480 menos 85 vai dar 395 o posicionamento do meu botão. Feito isso daí, o que que eu vou fazer? Botão direito, consecutive cope, tá? A função que eu vou utilizar aqui é a função do consecutive cope. O que que ele vai fazer aqui para mim? Eu vou falar para ele quantos elementos eu quero em x. Nesse caso aqui eu quero 3 elementos em x, tá? Ou seja, em x, né, na minha horizontal aqui, eu vou ter 3 botões. E em y? Em y só vai haver um botão. Entre eles, em x vai haver o espaçamento de 5 pixels, tá? Na hora que eu clicar em OK, ele já vai colocar para mim os três botões, um separado, um do lado do outro, alinhados da forma que eu quis. Ok, senhores?
botão direito, Consecutive Cope, tá? Vou colocar o espaçamento entre eles, tá? Quero 3 elementos em X, um em Y, só clicar em OK, que ele vai gerar para nós os 3 botões. Selecionou aqui, ó, o botão direito, Consecutive Cope. Vou clicar em OK. Gerou os 3 botões aqui para mim. Tá? O que vai acontecer? As funções dos nossos botões, elas vão variar, né? Então, se a gente for pegar aqui, né, o meu botão início, qual que é a função dele, né? O botão do meio. É o botão que ele vai mandar eu ir para a minha tela inicial, né? A gente vai definir aqui que a minha tela inicial é a tela número 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu botão início, vou dar um duplo clique nele, e eu vou falar que eu quero que ele faça uma troca de tela, o screen switching. Tá? Qual que é a tela que ele vai? Ele vai sempre ir para uma tela base, né? Ou seja, a tela que eu encontro agora, ele vai trocar e ir, né, para a tela fixa número 1. Tá? Olha só, se eu quisesse chamar um pop-up, eu substituiria aqui, ó. Eu vou pegar, vou falar que eu quero chamar um overlap window ou um superimpose dessa forma, tá? Então a gente criaria um botão para chamar uma tela. No nosso caso, a gente vai ir sempre para a tela base fixa para 1, tá? Se eu quisesse, a troca de tela ela poderia estar vinculada à função back da IHM. O que é a função back da IHM? Ela é voltar para a tela que chamou a nossa tela. Tá? É diferente da nossa função voltar que a gente vai criar. Tá? Para você poder usar esse recurso, ela tem que ter sido chamada por alguma tela, tá? E a gente consegue usar a função do back. Ou se eu quisesse, eu poderia definir um registro, né? Ou seja, eu troco para qual tela? A tela fica trocada de acordo com o registro que a gente configurar aqui na parte de baixo, tá? No nosso caso, é fixo na tela base, endereço número 1, tá? Então, eu vou clicar em OK. Configurei a ação desse botão. Vou clicar em OK novamente. Então, o botão aqui do meio, ele já está configurado. Deixa eu tirar aqui o Object Frame, que ele está me incomodando. Bom, o botão voltar e o botão avançar, né, eles serão algumas funções um pouco mais específicas, né? A função do botão voltar é a seguinte: se eu estiver na tela número 3, eu quero ir para a tela número 2. Se eu estiver na tela número 2, eu quero ir para a tela número 3, né? O que é isso? Significa que eu vou ter o meu registro, né, de troca de tela, que é o GD100,
e aí eu vou ficar subtraindo o valor de 1 desse meu registro. Tá? Então, o que é isso? Eu estou simplesmente pegando o valor da minha tela e vou subtrair esse valor de 1 em 1 até que eu consiga chegar na tela que eu quero. Tá? O botão avançar, né, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter lá a tela número 1, eu vou ir para a tela número 2. Se eu estou na tela número 2, eu vou para a tela número 3. Então, eu estou fazendo o quê? O GD100 ele vai sempre somar o valor de 1. Tá? Então, a gente vai criar essa função aqui, ó, dentro da tela da IHM. Tá? Como que eu vou fazer? No meu botão início, primeiro eu vou trocar o texto. Né? Então, eu vou trocar aqui o texto. Vou falar que esse daqui vai ser o texto do voltar aqui, né? Menor, menor. E a ação desse meu botão, ela vai ser o quê? Uma ação de Word, tá? Ou seja, eu quero trocar o valor de um registro, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o valor do registro que eu quero trocar, que é o GD100. Eu posso mover um valor constante para dentro do meu GD100. Eu posso mover o valor de um registro indiretamente, tá? Seria como a gente tivesse a função de move, tá? Ou eu posso vir aqui, ó, e fazer a adição ou subtração de valores ao meu registro, né? No caso aqui eu vou fazer o quê? A subtração de 1 em 1 do meu registro. Ok, senhores? Então, lá, a função vai ficar assim, ó, word7, gd100, gd100 menos 1. Aí eu vou clicar em OK. A função do botão avançar vai ser a mesma coisa. Ela é uma word que altera o valor do gd100, adicionando o valor de 1 em 1. Eu vou clicar em OK novamente. Em texto, eu tenho que trocar, né, o texto dele, né? Colocar o símbolo de maior, maior. É essa daqui, Rafael. Se eu colocar para rodar agora o meu simulador, tá? O que que vai acontecer? A gente vai ver essas alterações que a gente fez, né? Primeira coisa que a gente vai notar de erro é o seguinte. A minha tela, eu estou na tela número 0, tá? Olha só, não existe a tela número 0, certo? Eu só criei a tela número 1. Tá? O que que isso significa? Significa que na IHM, ele vai sempre mostrar a próxima tela válida. Então, se o meu endereço está inicializando com o endereço 0,
ele vai mostrar a próxima tela válida, que no caso é a tela número 1. Tá? Se eu apertar o botão início, eu vou para a tela número 1. Tá vendo? Se eu clicar no avançar, eu vou ir para a tela número 2. Se eu clicar de novo, eu vou para a tela número 3. Olha só, não existe a tela número 2 e também não existe a tela número 3. Né? O que isso significa? Significa que ele está mostrando a última tela válida pela qual ele passou. Tá? Então, ele só vai mostrar para a gente a única tela que a gente tem válida aqui, que é a tela número 1. Tá? Se eu clicar em início, ele volta para a tela número 1. Se eu clicar em voltar, ele vai para a tela 0, vai para a tela -1, para a tela -2, viu? Não existe essas telas, né? O que acontece? Ele está mostrando para a gente o valor do registro do GD100. Tá? O que o GD100 ele traz? Ele é um registrador, ele armazena para a gente 16 bits. É uma Word. Né? Então ele está mostrando para a gente o valor da Word. Só que a tela, especificamente, só existe as nossas telas aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos resolver essa questão dele inicializar na tela 0. Eu vou definir que a minha tela inicial vai ser a tela número 1. Tá? Onde é que eu vou ter que fazer isso? No meu sistema. Então lá na árvore de sistema, a gente vai localizar aqui ó, a opção Got Settings, Environmental Settings e Screen Switching. Tá? Nessa opção aqui do Screen Switching, a gente vai clicar 2 vezes. Vai abrir essa tela aqui para nós. Tá? Localizem essa tela aí para vocês, por gentileza. Tendo localizado a tela do Screen Switching, a gente vai rolar o scroll aqui ó, até o final, tá? Que a gente vai localizar as outras configurações, né? Other Settings aqui. Então eu vou minimizar aqui, né? Só para ficar mais fácil da gente ver. E aí ele fala aqui pra gente, ó, o primeiro check que existe aqui dentro das configurações é o seguinte: especifique o número da tela da base screen que vai ser mostrado ao iniciar a IHM. Tá? Então a gente quer definir que toda vez que iniciar a IHM, ela inicialize na tela número 1. Tá? Então a gente vai definir esse recurso aqui. Uma outra informação, tá? O Overlay Screen Positioning, né? Lembra o que era o Overlay Screen? Né? A gente vai mostrar aqui, ó. O Overlay Screen é o nosso template, né? O nosso layout que a gente está desenvolvendo. Eu quero que a posição desse meu Overlay Screen ele fique embaixo da minha tela de referência. Tá? Eu não quero que ele fique acima da minha tela de referência. Eu quero que ele fique embaixo da minha tela de referência. Tá? Então, as duas configurações que a gente precisa fazer nessa tela vai ser essa daqui. Feito isso daí, eu vou clicar em Apply. Só clicar em Apply e OK novamente. Então, se eu parar o meu simulador, estou desligando o meu simulador, e colocar para rodar o simulador novamente, a gente vai ver que agora ele vai inicializar a minha IHM na tela número 1. Tá? Então agora está inicializando na tela corretamente. Na sequência, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou querer mostrar para vocês esse recurso aqui, né? Mesmo eu estando na minha tela número 1, poxa, se eu clicar no botão voltar, eu ainda vou para a minha tela número 0, né? Vou voltar aqui para a tela -1. Né? Eu não quero que o meu botão
ele volte para a tela número 0. Se ele chegar em 1, eu quero que ele fique em 1 também, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui na configuração do meu botão, tá? Dentro da configuração da troca do valor da Word aqui, né? Eu vou habilitar uma condição de valor inicial. O que vai ser essa condição? Se ele chegar no valor 1, eu quero que ele continue no valor de 1. Tá? Então, eu estou falando para ele que toda vez que ele chegar no valor de 1, eu quero que ele permaneça no valor de 1. Tá? Vou clicar em OK. OK novamente. Para o meu botão avançar, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou definir uma condição inicial e toda vez que eu chegar num valor de tela, e aqui a gente vai definir que a nossa tela, no máximo, ela vai ter 4 telas disponíveis, tá? Então, toda vez que ele chegar na tela número 4, eu vou querer que ele fique na tela número 4. Vou clicar em OK. OK novamente. Se eu atualizar o meu simulador, a gente vai ver aqui que se eu tiver, estou na tela inicial, vou para a tela 2, para a tela 3, para a tela 4, e se eu clicar novamente, ele não sai da tela número 4. Se eu tentar voltar, ele vai, tela 3, 2, 1, e não sai mais da tela número 1. Tá? Então ele só vai ficar entre os dois registros ali, os dois valores que eu defini. Só vão existir 4 telas do nosso projeto, só vai existir a possibilidade de eu chamar até 4 telas aqui. Ok? Conseguiram fazer aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Depois você disse que chegar aqui no 4, você quiser voltar para o inicial, é isso, Walter? Ele está voltando, é isso? Então deve ser que você deixou aqui em 0.
É 4, 4. Inclusive, isso daqui que você tá acontecendo aí na sua tela é o quê? É um efeito que eu já vi em alguns outros softwares, né? E o pessoal chama de carrossel. Tá? O que que é o carrossel? Pô, eu tô na tela número 4. Se eu apertar o avançar, em vez de eu ficar parado, eu quero voltar para minha tela número 1. Como é que eu faço na Mitsubishi? Você vem aqui, ó, no carrossel, assim, em vez de você mandar ele ficar em 4, você manda ele ir para 1. Né? Então o que, que vai acontecer? Na hora que eu apertar esse botão, ele vai voltar para a tela inicial. Vou fazer a mesma coisa, né, com o meu botão voltar. Na hora que ele chegar na tela número 1, quando ele apertar novamente o botão, eu quero que ele vá para a tela número 4. Clicar em OK, atualizar. Então, se eu apertar aqui, ó, avançar, tela 1, 2, 3, 4, tela 1 novamente, né? Mesma coisa vai acontecer num outro sentido, né? A gente consegue dar esse efeito, né, de retornar as telas aí anteriores. Ê, mineiro, você é mineiro, Walter? É. Normal, dá pra perceber, né? Que mineiro, pra mineiro tudo é trem, né? Menos o trem. Que em Minas o trem chama metrô. Bom, beleza. O que que eu vou mostrar agora para vocês? Agora a gente finalizou o nosso template, né? A gente não vai precisar mais fazer nenhum tipo de alteração no template aqui, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fechar, né, a minha tela aqui do W1000 e eu vou trabalhar somente aqui na minha tela B1. Pessoal, toma cuidado, tá? Quando você for aqui na tela B1, se você clicar aqui, ó, você consegue movimentar o seu template, tá? Inclusive, se você der um duplo clique nele, ele carrega o W1000 aqui para vocês, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou desabilitar a seleção do meu template. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui na opção, ó, Object of Selection Overlay Screen. Ou seja, eu vou desabilitar a seleção do meu template. Aqui, ó, o que, que vai acontecer? O meu template ele vai ficar como se fosse no plano de fundo. Tá? Ele não vai deixar eu movimentar ou alterar o meu template. Tá? Então, não esqueçam de selecionar essa opção aqui. Tá? Então, esse daqui, ó, eu vou salvar esse projeto, né? Vou salvar como aqui, né? Como template. Nossa, tem um monte de template aqui, né? Vamos apagar esses daqui. Apagar tudo, né? Vou salvar esse cara aqui, vou salvar ele, chamar ele de template, tá? Então eu estou salvando um arquivo que só está configurado no nosso template, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou mostrar aqui, ó, as funções do nosso botão. Qual que foi a última parte que você viu, Betina?
Sim, eu fechei, né, o W1000, tá? Eu estou somente no B1. E eu desabilitei a função do Overlay Screen, tá? Ou seja, eu não consigo selecionar. Se essa opção estiver selecionada, né, o que, que vai acontecer? Né? A gente pode movimentar o nosso template dentro da tela B1. Como eu não quero que isso aconteça, eu vou desabilitar esse cara aqui. Tá? Então ele vai ficar fixo, como se fosse um plano de fundo para nós. Tá? Aí eu vou salvar, né? Eu salvei esse arquivo aqui como template. Já vou até compartilhar, né? O pessoal está pedindo aí. Vou compartilhar o arquivo do template com vocês aí, tá? Vai subir aí para vocês o arquivo do template, tá? O Object Frame, você diz esses objetos aqui, ó, essas linhas verdes. Menu View, Display Items, Object Frame. Mais alguma dúvida? Na verdade a gente criou, né, uma tela de referência, né, Rafael? A intenção é que, assim, todos os objetos que a gente quiser que sejam comuns, a gente vai inserir aqui dentro do template, né? E aí, quando a gente quiser fazer alterações específicas de uma tela, a gente não vai inserir no template. Tudo que eu fizer no template vai aparecer em todas as telas que eu tiver referenciado ele. Bom, aqui o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar aqui alguns botões. Eu vou criar dois botões aqui, tá? Então eu vou colocar dois botões simples, tá? Até se vocês quiserem saber, se você apertar o Ctrl, né, do teclado, ele já duplica o botão para você, tá? Então só clica no Ctrl e arrasta o botão para o lado e você já está duplicando um botão, o objeto que você estiver selecionando aí, tá? Então, o que eu vou fazer nesse meu botão? Eu vou colocar esse botão aqui uma memória, tá? Então, eu vou colocar para ele acionar um bit e eu vou definir que a função dessa memória, né, vai ser uma memória momentânea, uma memória lá do meu CLP, a memória M1000, tá? Então, eu vou acionar momentaneamente o valor do meu M1000. O que é o momentâneo? Enquanto eu apertar na tela, ele liga o M1000. Se eu soltar o botão, ele desliga o meu M1000, tá? Então, como que a gente vai fazer para ver isso acontecendo, tá? Eu vou colocar uma lâmpada para que a gente veja o estado do nosso M1000. Então, na hora que eu acionar, né, o botão M1000, ele vai ligar para a gente a lâmpada de baixo. Então, ó, apertei, ligou. Soltei, desligou, tá? Então a função momentânea é essa daqui, tá? Se eu quisesse utilizar o botão da direita, eu poderia colocar aqui, ó, função alternate no M1001, só para a gente poder ver a diferença, tá?
E eu vou colocar aqui, né, o nosso lâmpada como M1001. Tá? Então, só vou ligar o device aqui para vocês poderem enxergar M1000, M1000, M1001 e M1001. Tá? O que vai acontecer? O que mudou? Aqui ele aperta e segura, ele acende. Soltei, ele apaga. No alternate, apertei uma vez, ele liga. Apertei de novo, ele desliga. Né? Então a função alternate é para cada clique que eu der, eu vou alternar o estado do nosso botão. Existem outras funções, né? Existe a função do set, essa daqui é a mesma função do nosso CLP, né? Então assim que você acionar ele, vai ficar ligado para sempre. E existe a função do reset, que ele vai desligar aí para sempre, né? Aguardando alguém dar outro comando de liga nele. Uma outra função interessante que a gente tem aqui no botão é a função de lâmpada, tá? Ou seja, eu posso trocar aqui, ó, o estado do meu botão de ligado para desligado seguindo o estado de um bit, né? Então, ó, quando ele estiver ligado, eu quero que ele troque o estado dele para cá. Se eu quiser que ele desligue, eu quero que ele fique no estado de desligado. O que eu vou fazer? Aqui na função de lâmpada, em vez dele acompanhar o estado do KeyTouch, né, ou seja, o pressionar do botão, eu vou trocar aqui para Bit on Off. Então, quando ele trocar o estado do nosso M1001, eu vou querer que ele mostre que ele está acionado também. Tá? Então, ao executar a minha operação aqui, liguei o M1001, o botão também vai ficar ligado. Tá? Então a gente tem a lâmpada M1001 ligada e o nosso botão ele também vai ficar com estado de ligado. O que é diferente, né, da gente utilizar somente o KeyTouch. Dúvidas até aí, pessoal? Então, lá na página 77 da apostila da IHM, vocês vão encontrar alguns exercícios, tá? O primeiro exercício que está na página 76 a gente já realizou, tá? Que é a criação do template propriamente dito. O que vocês vão fazer? A partir da página 77, vocês vão criar as telas que ele está pedindo. Tá? Então, olha lá, tela número 1. O que ela vai ter? Além do template, ela vai ter 3 botões, que vai ser o nosso exercício 1, exercício 2 e o exercício 3. Né? O que esses botões eles vão fazer? Troca de tela, destino para a tela número 2. Troca de tela, destino para a tela número 3. Troca de tela, destino para a tela número 4. Ok? Então vocês vão criar a tela número 1 com esses recursos aí na tela, né? Junto com o template, esses recursos aí na tela. A tela número 2, vocês vão criar, ela vai ter 6 componentes. Tá? Além do nosso template, ela vai ter um botão alternate, que alterna o valor no M0, está escrito aqui o Start, com a função lâmpada no próprio M0. Tá? O outro é um botão momentâneo de M1, o outro é a lâmpada do Y0, o numerical display do temporizador T0, do temporizador T1 e do temporizador C0. Tá? TN0, TN1, CN0 é para a gente ver o valor numérico do nosso temporizador. Para quem fez o treinamento de CLP comigo hoje de manhã, esse daqui ó, seria a interface para aquele exercício que a gente fez da lâmpada, que liga por 7 vezes e desliga, que liga por 7 vezes, né? Ela fica ligada 3 segundos e fica desligada 1 segundo. Tá? Esse daqui seria o exercício da IHM para aquele exercício que foi feito de manhã. Tá?
O próximo exercício aqui, ó, da tela número 3, tá? Detalhe, tem algumas alterações aqui, né? O D20, né, o objeto aqui, são dois, né, numerical display, né? Perdão, é um numerical input e o outro é um numerical display, tá? E uma lâmpada de Y10, tá? Então o que que muda aqui? Muda aqui, está escrito aqui que é para ser numerical display, na verdade é um numerical input do registro D20, e aqui é o numerical display do D40. A lâmpada para você acionar aqui, ó, é a que está no comentário, é a Y15. Tá errado, o Y10 não vai funcionar, tem que ser o Y15, tá? Acho que aqui também, né, tá Y0, mas está errado, tá? É o Y10 no exercício anterior, tá? E a tela número 4 vai ter esses 5 componentes, tá? O que que vocês vão fazer? A tela número 4 era para ser um semáforo, tá? Então você tem lá a lâmpada do M102, 103, 104, tá? Você pode até colocar, né, vermelho, amarelo e verde, não tem problema. E o botão, ele é um botão momentâneo do M101. O último elemento, que é o elemento aqui do Area Lamp, que é o elemento número 5, vocês não vão conseguir utilizar, tá? Vocês não vão conseguir fazer porque eu não expliquei ele ainda, tá? Eu vou explicar ao final do exercício, tá? Então agora é 14 horas, tá? Então a gente vai retornar, eu vou deixar aí, ó, 20 minutos para vocês fazerem essas 4 telas, tá? Então, vocês podem ficar à vontade aí para resolver o exercício nos próximos 20 minutos. Aí eu retorno para mostrar a correção para vocês. Tá a partir da página 77, Thiago. A partir da página 77 da apostila. Tá? Então eu retorno aí às 14h20. A primeira tela ela é bem fácil, né? Mas o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou copiar aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Tá? Vou criar a tela número 2. Já vou criar a tela número 3. E já vou criar a tela número 4, né? Como eu sou preguiçoso, eu já crio todas elas com os templates já configurados, tá? O que eu vou colocar? A primeira tela vai ser a minha tela inicial, né? Então eu vou mudar o nome dela aqui para ficar mais fácil para eu identificar. A tela número 2 vai ser a tela do exercício 1. A tela número 3 vai ser a tela do exercício 2. E a tela número 4 é a tela do exercício 3. Tá? Então a gente tem aí as nossas 4 telas já configuradas. Tá? Então na tela número 1, né, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os botões. Né? Então eu vou definir um botão aqui. Né? E a função desse meu botão vai ser trocar de tela, indo para a tela do exercício número 1. Então eu vou dar um OK aqui. Colocar um texto para essa tela, tá? Exercício 1, né? Ficou pequeno. Colocar negrito. Tá bom, não vou fazer muita alteração. Vou copiar os meus 3 botões aqui, né? Esse daqui vai para a tela número 3 e vai ser o texto dela de exercício 3. Essa daqui vai para a tela número 2, que vai ser o texto exercício 2. Tá? Então a gente vai ter aí os nossos 3 botões. Vou fazer um alinhamento idêntico a eles aqui na lateral. Tá bom. Então terminei aí a minha tela inicial. Vou fazer a tela número 2, né? A tela número 2 ela fala para a gente ter 2 botões, uma lâmpada e 3 numerical displays, né? Então vou começar aqui com um botão. Vou criar o meu botão, né? O texto dele vai ser Start, né? Vou configurar aqui para ele ficar um pouco mais visível. A ação dele é uma ação alternate em M0 com o bit on off em M0.
clicar em OK aqui novamente. Vou dar um duplicar nele aqui, né? A função vai ser momentânea em M1. E o texto é o texto reset. Certo? Vou colocar uma lâmpada, né? De Y10. Beleza. Vou colocar os numerical display, né? Colocar eles aqui, dar um duplo clique neles. Né? O primeiro é do TN0. Tá, o texto está em branco, né? Então eu vou trocar aqui a cor do texto para preto, para a gente poder enxergar. Vou aumentar o tamanho dele aqui para ele ficar um tamanho, opa, acho que foi muito considerável aqui para a gente poder enxergar, e vou colocar um texto, né? Tempo, vou colocar um TMP on, hashtag, vírgula, hashtag S. Vamos ver como é que ele vai ficar. Acho que vai ficar legal. Vou fazer um consecutive copy, tá? Dessa vez eu vou querer um elemento em X e 3 elementos em Y. Ele já vai copiar aqui para mim. O segundo vai ser um TN1, né? Ele já colocou do jeito certo, né? Só tenho que mudar o texto, que esse aqui é o tempo off. E o terceiro, né? Ele vai mudar, que na verdade é o contador, né? E aqui é o conta X hashtag, para ele mostrar pra gente quanto que ele já contou. E eu fiz no lugar errado, né? Agora que eu vi, dá um Ctrl X na tela número 2, dá um Enter e vou fechar aqui a tela número 2. Vou fazer a configuração da tela número 3, né? A tela número 3 ela é até fácil, né? Eu vou aproveitar aqui o TM, vou copiar, porque nós é preguiçoso, né? Engenheiro, a gente faz assim, né? Vai ser um D20 do numérico input, né? Então a gente vai querer a temperatura, né? Vai ficar muito grande ali, temperatura? Não, acho que vai ficar bom. Hashtag, né? Graus Fahrenheit, deixa eu ver se ficou fora. Faltou um E, né? Temperatura. Ficou bom. Numerical input. Ok, então a gente vai colocar ele aqui. A gente vai duplicar esse cara. O que vai mudar aqui vai ser o D40. Numerical display. E vai aparecer para mim o valor em graus Celsius. E aí eu vou colocar um LED aqui, né? Só para a gente fazer uma coisinha diferente, né? Eu vou colocar um LED, sei lá, azul, né? Azul. Do Y15. Então, terminei a tela número 3, tá? Vou começar a fazer a tela número 4, né? A tela número 4, ela pede que a gente tenha aqui, né, um LED, né? Vou colocar um quadrado aqui por trás, né? Então, perdi. Um padrão de preenchimento, uma cor mais aqui assim, colocar os dois, deixar os dois alinhados, vou agrupá-los também aqui, vai ficar legal. Então vou entrar aqui na configuração, esse daqui vai ser o M102, né? Vermelho, consecutive copy, eu vou querer 3 em Y, um grudado no outro, vai ficar certinho. A única diferença é que esse daqui eu vou querer que seja na cor amarela, e esse daqui eu vou querer que seja na cor verde. Vou colocar um botão momentâneo de M101. E pronto. Tá aí o nosso projeto. Tá?
a tela número 1, a tela número 2, a tela número 3, a tela número 4, certo? Então, se eu for aqui para a tela número 1, apertar o Start, vai ficar a minha lâmpada aqui, né, ligando, né? A gente vai conseguir acompanhar, né, o tempo dela ligando com 3 segundos ligado e 1 segundo desligado. Né? A gente vai ver aqui a conversão da temperatura, então eu posso entrar com um valor aqui, né? Se eu quiser escrever, né, quanto que é 212 graus Fahrenheit, né? São 100 graus Celsius, né? Nossa lâmpada liga, né, sempre que ele passar de 98. E aí, se a gente apertar aqui, ele faz o processo da lâmpada, né? Ele faz o processo aqui do nosso semáforo, né? Então ele vai trocando aqui os estados. Ô, Thiago, eu vi aqui a sua mensagem, mas ela, na verdade, é só você abrir, né? E poder fazer, né? Não tem muito segredo, não. Não tá conseguindo? Quer que eu dê uma olhada aí, Thiago? Vou colocar aqui. Então, você, como apresentador, pedir para você aceitar aí. Por que que você está dizendo que você não está conseguindo? Pedir para você só me deixar com um controle aqui do TeamViewer. Beleza. Então, mas por que que você não está conseguindo editar? Você fala que você não consegue editar o template? É que, na verdade, você está indo no lugar errado, né? Aí você tem que, para editar o template ele já está pronto, né? Então, teoricamente, você não precisaria editar ele, tá? Então, o que que você faz? Aqui na tela B2, você vai puxar, né, o template aqui e vai colocar ele aqui na tela, né? Posicionou ele, desabilitou a seleção. Na tela número 3, a mesma coisa, né? Posiciona ele aqui e desabilita a seleção dele. Se você quiser editar o template, aí você tem que entrar aqui no New Template, que está ali do lado esquerdo, na árvore de telas. Ah, tá, verdade, né? Você está com a versão de demonstração, né? Correto? Você está com a versão de demonstração, né? Demo version aqui, né? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Pedir para todo mundo poder prestar atenção aí, principalmente quem está com a versão de demonstração, né? O que está acontecendo aqui no caso dele, né? Tá tudo configurado, né? Tá tudo certinho aqui. Só que aí na hora que ele coloca para rodar o simulador da IHM, ele tá rodando o simulador da IHM preto, né? Olha lá, agora por algum motivo rodou certo, né? Mas se o de vocês ele estiver rodando, né? A IHM ela estiver com a tela escura, tá? Se ela, você colocar para rodar, né? Vamos supor, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, ó? Licença, tá? Eu vou fechar aqui o projeto, vou abrir ele de novo, tá? Se você não quiser também, já fiz, já foi. Então, vou abrir ele de novo. Ele fala que foi feita uma diferença, fala que sim para ele abrir. Ele vai carregar para você, e aí na hora que você tentar rodar aqui, né, o simulador, ele deve inicializar para a gente com a tela preta, né? Ele deve ficar assim, ó. Teoricamente você não consegue ver nada. O que que acontece, pessoal? Eu não sei explicar o porquê disso, tá? Mas eu sei como resolver isso, tá? Como que você vai fazer para resolver? Aqui na árvore de sistema,
você vai localizar ó, o canal 1 do Melsec IQF, tá? A gente ainda não configurou ele, tá? Eu vou configurar ele na quinta-feira, tá? Eu vou mostrar essas configurações aqui para você na quinta-feira. Mas para você resolver esse problema, como é que você faz para resolver, tá? Você dá um duplo clique aqui ó, no IQF, ele, se for a primeira vez ele vai abrir essa tela aqui para você, você fala que você não quer ver essa mensagem de novo, clique em OK. E aí ele vai ter aqui as configurações da sua porta Ethernet, né, da conexão com o CLP que você tem que realizar, tá? O correto aqui de você resolver isso é o seguinte, você vai clicar aqui ó, no Melsec IQF e vai selecionar qualquer outro modelo, tá? Qualquer outra opção. Eu vou clicar aqui no QQS, tá? E aí, o Thiago, minimiza aqui para mim, clica com o seu mouse, que eu não consigo clicar. Isso. E aí eu vou clicar aqui na opção Apply. Tá? Ele vai perguntar se tem certeza, coisa e tal, o simulador está ligado, ele vai fechar o simulador aqui pra gente, né? Beleza. Cliquei no Apply e ele trocou aqui pra gente. Em seguida, você vai clicar aqui, ó, no IQF novamente. Você vai deixar selecionado o Melsec IQF, tá? Eu não sei se é como se fosse uma história dele ter perdido a configuração, ele não ter lido o arquivo direito, não sei como é que é, tá? Mas eu vou colocar Melsec IQF novamente e vou clicar em Apply. Vai perguntar se eu tenho certeza, claro, clicar em OK. Feito isso daí, ó, na hora que eu colocar aqui para rodar o simulador, a tela da IHM vai aparecer novamente. Tá? Então ele já vai voltar a operar aqui para você. Tá? Pessoal, mais uma vez, não sei o porquê que isso acontece. Tá? Não, começou a dar esse bugzinho na versão demo nas últimas atualizações que eu fiz no meu software. Tá? Mas a forma de você resolver vai ser essa daí. Tá? Vocês conseguem pegar os arquivos que eu mando sem problema nenhum. Tudo bem? Então vou voltar aqui para minha tela, tá? Bom, pessoal, eu vou salvar esse arquivo aqui, tá? Antes de eu resolver, né, o último item lá, a gente vai tirar uma pausa. Agora é 14h37, né? Vamos tirar uma pausa aí de 15 minutos. A gente volta às 14h52. Vocês estão me ouvindo aí? Bom, então, o que eu vou voltar aqui? O que a gente vai fazer? Eu vou inserir agora esse último objeto aqui, né, do exercício, que é essa função aqui do AreaLamp, tá? O que é esse AreaLamp, né? Na verdade, é a gente utilizar qualquer um dos nossos objetos, né, passivos, aqui os nossos objetos de desenho, a gente consegue aplicar a ele alguns recursos de utilização, tá? Então eu vou dar um duplo clique aqui, ó, e eu vou definir esse elemento aqui como sendo, né, da cor preta com a linha preta, aqui o preenchimento dele todo preto, tá? Então eu estou definindo aqui que o meu retângulo, né, ele vai ter essa função aqui, ó, ele vai ser todo escuro, né, todo preto, e a gente vai dar uma função para ele, a gente vai dar uma alteração, né? O que vai ser esse cara? A função do AreaLamp, a gente habilita aqui através do Lamp Feature, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou atribuir ele uma função de lâmpada, tá? Então o que vai acontecer? Quando o meu registro, né, M100 aqui no caso, ele estiver ligado, ele vai trocar os atributos, né, do meu objeto e, sei lá, vou colocar para que ele fique aqui, ó, vermelho. Então, no momento que eu ligar
o meu atributo aqui, ó, ele vai ficar vermelho. Na hora que eu desligar, ele volta para o estado original. Tá? Então, a gente pode utilizar esses objetos aqui com esse intuito. Tá? Então, se a gente for ver aqui, né, a resolução, apertei aqui, ó, ele liga, né, o meu sinal aqui, né, o meu retângulo, e aí ele apaga posteriormente, né? Tá, mas qual que é o principal a ideia, né, que a gente tem baseado em cima dessa função, né, de área lamp, né? É a seguinte: se você quiser, por exemplo, você pode fazer com que o nosso equipamento, né, eu vou jogar ele aqui para trás, tá? Ele seja, né, como se fosse um indicador daquilo que está acontecendo, né? Se eu quiser, por exemplo, eu poderia vir aqui, né, e colocar a seguinte situação, né? Ao acionar o meu objeto, ele fica com uma área atrás dos objetos, ou um determinado local ou espaço, ligado, fazendo algum tipo de sinalização, tá? Esse recurso ele é interessante porque algumas pessoas eu já vi elas quererem criar a operação da máquina para condicionar o operador a fazer o processo corretamente, né? Então, um dos recursos que poderia ser feito, né, seria, eu quero criar vários botões, né? Mas primeiro eu quero que você acione o botão número 1, depois aciona o botão número 2 e depois você aciona o botão número 3, né? Como que eles fazem isso? Usando a função do área lamp, né? Você pode vir aqui, por exemplo, né, e colocar a esse elemento, né, uma condição, né? Você faz uma lógica lá de programação, alguma coisa, para que ele fique pulsando, né? Então o operador ele vai olhar para essa interface, ele vai ver o quê, ó? Pô, eu tenho que apertar este botão aqui antes de apertar os demais botões, né? Então a gente cria uma condição para que o operador ele siga o procedimento de operação da máquina corretamente. Ok, senhores? Então eu vou salvar esse cara aqui, né? Já está salvo, né? Eu vou compartilhar, né, essa resolução aqui com vocês, para que vocês possam depois dar uma olhada aí naquilo que a gente realizou no dia de hoje, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, né, algum procedimento que não ficou claro, que vocês gostariam que eu retornasse para mostrar para vocês como que foi feito, né, alguma outra alteração aí? Pode falar. Ô, Thiago, a Base Screen são as telas que ocupam toda a nossa área de trabalho, tá? A Window Screen ela pode ser utilizada para ocupar a área de trabalho ou não, tá? Vamos supor, por exemplo, que você quisesse criar uma tela de confirmação aqui, né? Vamos supor, vamos pegar aqui pegar um exemplo aqui, ó. Fazer o seguinte, ó, em cima desse botão aqui do M0, o que que eu vou fazer? Em vez de eu acionar, né, o meu botão, né, o estado do M0, o que que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, tá? Eu vou querer chamar uma tela. Eu vou falar para ele chamar um pop-up, ok? Então, que pop-up que eu vou chamar? Eu vou criar um pop-up aqui número 1 para que a gente possa chamar ele. Então, vou dar um OK. Então, na hora que eu apertar o botão Start, ele não chama mais o nosso pop-up. Tá? Ao invés disso, ele vai chamar essa tela, a minha tela de pop-up aqui, vou chamar ela de pop-up, para que a gente possa
fazer o controle dela, né? Então eu vou tirar aqui o background, colocar uma cor, sei lá, um cinza, sem transparência. As versões mais novas ela tem a função de canto arredondado, vou deixar só esse pop-up aqui. E aí no pop-up o que eu vou escrever? Vou falar para ele o seguinte: tenho certeza que deseja acionar o bit M0. Né? Então vamos ver como é que ele vai ficar. Vou colocar aqui um Enter. Deixar ele centralizado. Aumentar o tamanho dele aqui, né? Ficou fora. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O bit M0. Vou colocar assim. Então, o que vai acontecer? Na hora que o cara apertar, ele vai aparecer para nós essa tela. Né? Então, eu vou criar dois botões aqui, né? Vou criar um botão escrito lá sim, certo? E vou criar um botão escrito não, bem padrão Windows, né? Quer dizer, o padrão Windows seria colocar, né, a pergunta em inglês e aparecer sim e não em português, né? Mas vamos colocar aqui. O que vai ser a função sim? A função sim vai ser para mim o M0, M0 alternate, certo? E a função não? O que acontece? Sempre que eu apertar o sim, ele vai ligar o estado do M0. Né? Então, ao invés, né? Então, se a gente fosse dar uma olhada aqui, né? Já nessa operação, o que vai acontecer aqui na nossa tela? Seguinte, na hora que eu tiver lá na minha tela número 1, né? A gente vai, clicou aqui, ó, ele vai aparecer, ó, tem certeza que deseja acionar o bit M0? A gente fala que sim, a gente fez o alternate dele lá, tá vendo? Isso daqui, ó, é o overlap window, é o window screen. Ah, mas ela não está ocupando a tela toda. Exatamente, ela não precisa ocupar a tela toda. Né? A gente pode fazer com que ela ocupe a tela toda ou não. Tá? Se eu quiser fechar, eu tenho aqui o botão fechar. Tá, liga aqui, sim. Aí ele vai lá e liga pra gente. Então, lá, começa a fazer a operação. Se a gente quisesse, por exemplo, fechar, né, nossa tela, né? Se a gente sair sem fazer alteração, né? Vamos supor que eu quisesse fazer aqui o seguinte, né? Vou utilizar o GD101, né, nesse caso, para fechar a minha tela, tá? Vou colocar aqui o reset do M0, acho que vai ficar legal. Né? Então, aqui vai ser 7 do M0 e o GD101 a gente move 0. O que vai acontecer agora? Na hora que eu clicar no botão, eu tenho a opção de clicar em não, né? Ou seja, eu vou desligar o bit e ele automaticamente fecha a tela para nós. Né? Então, se eu apertar aqui no Start, clicar em sim, ó, ele liga o bit e volta a fazer a operação. E ele já fecha a tela para nós, tá? Então, a gente tem esse tipo de recurso que a gente pode utilizar aí para você criar. Você vai criando pop-ups, né? Essas mini telas que você está se referenciando aí, Thiago, seria, na verdade, o uso de pop-ups, né? Quais são os recursos que a gente faz? São os mesmos recursos que a gente já utilizou, né, anteriormente, né? Só que com essas pequenas alterações. Ok? Não entendi.
Do projeto do GX eu não tenho certeza, eu precisaria dar uma olhada nas questões dos arquivos, tá? Mas o que acontece? Esse recurso, ele não é um recurso do projeto, tá, Thiago? Ele, na verdade, ele é um recurso da IHM, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem a nossa IHM, né, o nosso simulador. Todo modelo da Mitsubishi, ele tem uma área de utility, que a gente chama, tá? Que são telas do sistema, tá? São telas que a gente não precisa criar. Onde que a gente localiza essas telas? Se você clicar sempre no canto superior esquerdo da tela da IHM, ó, clicar e segurar por 2 segundos, ele deve entrar na tela de utility para você, ok? Nessa tela de utility, a gente vai ter algumas funções, né? Então a gente tem diversas funções aqui, né? Funções um pouco mais específicas, outros recursos aqui que a gente consegue utilizar. E uma delas é o backup, tá? No storage. A gente consegue fazer com que a nossa IHM ela armazene um backup do CLP, tá? Quando a gente faz essa configuração, tá, ele vai fazer, né, periodicamente, a gente pode solicitar, ou de acordo com o bit, ou só quando a gente quiser mandar, a gente puxa o backup da IHM e depois a gente força, né, esse backup para dentro do CLP. Então vamos supor que em algum momento, né, você teve que trocar o CLP e aí você tem o backup do CLP na IHM. Você não precisaria conectar, né, um computador para descarregar esse backup. Você poderia diretamente por aqui salvar, né, o backup direto pela IHM. Tá? O que eu não tenho certeza é se o GX, né, qual que é o tipo de arquivo que ele gera, né, para que a nossa própria IHM, a gente grave na IHM o backup. Isso eu também não tenho certeza, tá, Thiago? Eu nunca fiz esse processo. Isso dado que eu estou falando para vocês é um dado de catálogo, tá? Então, como eu nunca fiz, eu não tenho como te dar certeza sobre isso. Mas eu imagino que sim, tá? Eu suponho que sim, tá? Eu não tenho certeza. Aqui a gente também tem a função do ladder, a gente consegue monitorar o ladder através da IHM, né? Essas funções aqui, né, elas não vão estar funcionando porque a gente está no simulador, né? Então ela não pode ser utilizada, tá? Né, aqui pela IHM, pelo simulador da IHM. Se você estivesse, é mais só para você poder conhecer, né, os recursos que ela tem disponível. A gente não consegue utilizar através do simulador, né? A gente só consegue visualizar aqui a tela como que ela seria, tá? Mas a gente tem esses recursos aí para utilizar. E Fernando, temos o relógio que conseguimos puxar do CLP e colocar na IHM também. Na verdade, né, Fernando, a gente não precisa fazer por aqui pela tela de utility, tá? A configuração do relógio, ela é uma configuração do sistema da IHM. Então a gente vem aqui, ó, na árvore de sistema e dentre as opções aqui, ó, nós vamos ter aqui a opção do Got Setup. E dentro do Got Setup, a gente tem a configuração, ó, do Time Settings. Aqui no Time Settings, se você der um duplo clique, aqui ele fala para você, você quer fazer o update? Sim, quero fazer o update. Quais modos existem? Existe o ajuste, que seria o quê? A IHM pega de dentro do CLP o relógio e força dentro da memória dela. Ou existe o broadcast, né? A IHM ela tem o relógio e força para dentro do CLP. Tá? Então, existem as duas opções, inclusive se você quiser, é possível habilitar os dois ao mesmo tempo. Então, horas o CLP ele vai forçar dentro da IHM e outros momentos ele vai forçar a IHM, vai forçar para dentro do CLP, de forma que ele tente deixar os dois ciclos, né, sempre com o mesmo tempo aí. Ok? Tranquilo aí, Fernando? Beleza.
Mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer dos recursos aí da IHM? Peraí, tá, Fernando. Peraí, me perdi aqui nas mensagens, pessoal. Parei 5 minutos. Uma dúvida que sempre tive. Fazer o update da IHM. Calma, peraí. Tô confundindo as perguntas. Na GOT, existe uma limpeza de IHM no setting da IHM física? Sim, existe, tá? Se você clicar aqui, ó, na hora que você entrar na tela de Utility, aqui no Data Management, você tem uma opção de Clear. Deixa eu lembrar onde que ficava. Acho que era File Manager. Que ele não vai deixar eu acessar. Eu sei que esse daqui você consegue fazer o formatar, né, do SD card, né? Você apaga o SD card. Se eu não me engano, ele ficava dentro da opção do File Manager. Aí ele permite você, ele tem uma opção de Clear lá dentro. Aí você consegue apagar. Mas eu vou ser bem sincero para você, né? Se você apagar pela IHM, também não vai adiantar muita coisa para você, tá? Fernando, porque você vai precisar ter um computador depois ali do lado para você poder escrever, né, o projeto em cima, né? Entendi. O que eu costumo fazer, sempre que eu preciso apagar, né, os dados da IHM, Fernando, eu venho aqui através da função que a gente tem aqui na... Cadê? Communication, Write to Memory Card, tá? Sempre que você quiser apagar todos os dados da IHM, você precisa escrever, né, o BootOS, né, é o que existe para todos os modelos de IHM, e existe também o CoreOS, né, que existe somente para alguns modelos mais superiores, tá? No geral, se você escrever o BootOS, qualquer que seja o modelo, você vai apagar todas as memórias da IHM, tá? Ah, mas como que faz para escrever o BootOS? Você escreve através de um SD card, né? Então você vai gravar o BootOS em um cartão SD que você tem aqui disponível, e aí você segue o procedimento que está escrito aqui do lado, né? Desliga IHM, insere o memory card, liga IHM, pressionando o canto superior esquerdo, alguma coisa assim do tipo, né? Então vamos supor que a gente pega um modelo da GS21, desliga IHM, insere o memory card, liga IHM pressionando o canto inferior direito da IHM, né? Aí você aguarda enquanto ele escreve o BootOS, aí desliga a IHM, retira o memory card e aí você liga a IHM novamente. Tá? O que vai acontecer? A sua IHM ela vai vir configurada com os padrões de fábrica. Tá? Então você vai ter uma IHM nova, né? Não vai ter mais nenhum projeto lá dentro. Tá? Esse daqui seria o procedimento indicado em manual para você zerar os parâmetros da IHM. Tá? Então o processo correto seria esse daqui.
Tiago, fazer o update da IHM através daquelas funções. O update que você diz é atualizar o projeto? Seria isso? Mas aí você tem a IHM. Aí você quer ler o que está dentro da IHM. Seria isso, Thiago? Ah, tá. Então você vem aqui, ó, Communication, Read from GOT. O que vai acontecer? Ele vai pedir para você ler o projeto que está lá dentro, né? Então você vai conectar na IHM, GOT Read. Ela vai pegar tudo que tiver de configuração dentro da IHM e vai escrever para você aqui, tá? Então você vai conseguir ter o projeto que está lá dentro. Detalhe, se tiver senha, não adianta pedir que a gente não consegue fazer senha. Tá? Então, se tiver senha no projeto da IHM, a gente não consegue quebrar essa senha, tá? Não tem jeito. Deixa eu voltar aqui. Serviria assim. Walter, dá para fazer... Cadê Walter? O Walter tinha perguntado alguma coisa aqui, né, Walter? Tem integração com banco de dados? Sim, as versões da GT25 e da GT27, elas têm a função de MES Interface, tá? O que é o MES Interface? Ele permite que a gente consiga... Ih, perdi aqui. Ele permite que a gente consiga fazer a escrita, né, dentro de um banco de dados. Então, a IHM GT25, GT27 tá aqui, ó, a função do MES Interface, tá? O que a gente faz? Você dá um duplo clique, né? Ele vai abrir um auxiliador aqui para a gente poder fazer a configuração da conexão com o banco de dados, né? Então, a gente vai criar as tags que a gente quer escrever, a gente vai criar o nosso servidor, né? Quem que a gente quer acessar, né? O tipo do servidor, né? Se é um database, um application server, né? O endereço IP, o número da porta, tal, e o tipo de banco de dados que tem, tá? Então, quais os tipos que ele aceita escrever? Os tipos da Oracle, SQL Server, Access, né? Modelos de Access, né? Que já acho que é ultrapassado aí, faz muito tempo que eu não vejo ninguém fazendo nada com Access. MySQL, e existe essa versão aqui, PostgreSQL, que eu também nunca vi, tá? Então a gente consegue, através da IHM, escrever dentro do banco de dados dessa forma. Ok aí, Walter? E aí em Job Settings, a gente consegue definir, né, que tipo de job que a gente vai fazer, né? E aí é onde você vai criar aquelas configurações, né, de update, de as funções de insert, delete e aí sucessivamente, tá? E também dá para rastrear os dados, né, colocar para vocês fazer um log, né, salvar em CSV. Aí a gente está falando da função de login aqui, tá? Ô Fábio, o BootOS você vai encontrar aqui ó, no menu Communication, Write to Memory Card, tá? Aí você tem aqui a opção para você escrever o BootOS dentro do cartão SD. Não entendi, Adames. Criar telas fazendo leitura no CLP, como assim? Perdão.
Aí, Thiago, se você tiver o backup aí na sua máquina, communication write to got, né? Você escreve para dentro da IHM. Tá, isso daqui eu vou fazer amanhã ou depois de amanhã, eu vou colocar um kit aqui na minha mesa e aí eu vou poder demonstrar para vocês como que funciona a leitura e a escrita, né, dos arquivos da IHM lá para a IHM propriamente dita, tá? Você quer que um bit do CLP abra uma tela, é isso? Beleza. Vou colocar aqui um bit para abrir a tela. Você quer que seja um pop-up ou você quer que seja uma base screen? Nossa, cara, que específico, né? Já o cara tá fazendo a aplicação dele, né? Na verdade, aqui é o seguinte, né? Independente de quem seja, tá? Eu vou colocar aqui para chamar um pop-up, tá bom? O que que eu vou fazer com o meu pop-up? Eu vou criar em cima desse botão reset aqui, ó. Tá vendo? Ele aciona uma memória lá do nosso CLP, a memória M1, né? Então, eu vou criar uma chamada de tela baseada no M1, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma tela aqui, ó, chamar uma tela 2, acionamento do M1, tá? Então, o que que eu vou ter aqui, né? Toda vez que eu chamar essa tela, deixa eu trocar aqui a cor de fundo, né? Colocar o cinza, sem transparência. Então, toda vez que eu chamar ele, vai aparecer aqui, né, para mim, dizendo que tá, sei lá, colocar um SM400, que é o sempre ligado, tá? Só pra gente ver que ele vai aparecer aí. Colocar o 412, né? Ficar piscando para nós. Então, o que que eu vou fazer? Sempre que o M1 ligar, vai aparecer aquela tela para nós. Tá? Então, no momento que eu apertar esse botão, deve aparecer a tela do pop-up que a gente acabou de criar, o acionamento do M1. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Em projeto, eu vou configurar aqui a função do Trigger Action. Tá? Então, o que que eu vou falar? Toda vez que eu ativar, né, posso criar um Trigger Action no projeto ou na tela, né, em uma tela específica. Né? Eu vou criar no projeto. Então, toda vez que eu acionar um bit, né, aqui no caso, eu vou colocar aqui, toda vez que o bit M1 estiver ligado, tá? Eu vou querer chamar uma tela, né? Vou fazer aqui a troca de tela, vou chamar um overlap da tela do acionamento do M1. Poderia colocar aqui para chamar uma tela base, fazer a troca de tela. Vamos supor que a gente criou a tela de alarmes ou alguma coisa assim do tipo, e aí ele já força lá para a tela de alarmes. Tá? Então a gente vai fazer esse recurso aqui. Criei, cliquei OK, coloquei para rodar o meu simulador. Né, o que que vai acontecer? Lá no meu exercício 1, se eu apertar aqui o reset, vai aparecer para mim a minha tela aqui que eu criei. Né? Poderia ser uma base screen, poderia ser qualquer outro recurso, né, que a gente quisesse chamar. Tá? Mas a gente consegue fazer uso da função, né, de chamada de telas a partir de registros do CLP com essa função aqui do Trigger Action.
Ok, Walter? Ô, Thiago, já expliquei. Você tem que ir lá no controlador, no canal 1, fazer a alteração lá do meu seccaf para o meu seccq e depois voltar. Aí você vem aqui, ó, a opção meu seccaf, né? Aí você tem que trocar o controller type, voltar para um Q e depois você voltar para o IQF novamente, né? Então você vai clicar em Q, que clica em Apply. Depois você vem aqui IQF, clica em Apply novamente, tá? Aí ele deve voltar a funcionar. Não, fica na paz, sem problema. Pessoal, até aqui alguma dúvida aí? Isso aí é um recurso que a gente vai aprender daqui a pouquinho, Walter. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Olha, 3h25, acho que a gente está bem acelerado. Pessoal, bom, na verdade, pessoal, eu vou parar o treinamento por aqui, porque o próximo assunto que a gente vai falar, ele, que é o primeiro, que seria o primeiro assunto de amanhã, ele é bem longo. Acho que a gente acabou indo um pouco mais rápido do que o normal, e a gente conseguiu cumprir, né, o objetivo da data de hoje, tá? Então eu vou parar o treinamento aqui, por aqui mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra função que vocês queiram comentar ou queiram perguntar, eu posso responder nos próximos minutos. Mas se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que é mais fácil a gente encerrar por aqui, porque a gente não vai conseguir terminar o próximo tópico que a gente vai iniciar. Sim, Edgar. A aula de ontem eu já encaminhei no e-mail de vocês, tá? Aí só lembrando mais uma vez, eu encaminhei o link para as pessoas que preencheram aquela lista de presença lá para mim, tá? Então, assim, se você não preencheu a lista de presença, aí eu vou recomendar que você preencha aí para nós, tá? E aí eu mandei agora na hora do almoço para vocês. Alexandre, infelizmente eu não tenho como te dar certeza, né? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou gravando as aulas, aí depois de gravar as aulas eu preciso fazer uma pequena edição, né? Para ter certeza que não... só para garantir que fique numa qualidade aceitável, né? E aí eu coloco para exportar, né, o arquivo, e esse exportar o arquivo ele demora um pouco, tá? E depois que eu exporto o arquivo eu tenho que upar lá no YouTube. Então esse processo ele é um pouquinho moroso, tá? Então eu coloco, né, para vocês hoje, né, eu consegui terminar de upar os arquivos hoje de manhã, né? Então na hora do almoço foi a hora que eu consegui enviar para vocês. Eu já vou colocar para exportar os arquivos aqui agora e assim que estiverem prontos, aí eu já tento. Se ainda hoje eu conseguir exportar os arquivos, colocar lá na nuvem, eu já mando e-mail para vocês ainda hoje, tá? Mas aí só mais uma vez, né, eu peço para vocês tomarem só um pouco de cuidado, que esses links, né, vocês não compartilharem, né, com ninguém, né, nem com amigo, nada do tipo, tá? Eu só tô liberando eles para vocês não ficarem sem o material, tá? Eu sei que é um treinamento, principalmente de HM, é um treinamento um pouco pesado,
por causa que ele é bem específico, né? Tem alguns pontos na tela que precisa olhar e às vezes você não consegue acompanhar. Então eu estou fazendo a gravação dos vídeos para ajudar vocês, tá? Se a Mitsubishi ela for, né, divulgar esses vídeos, né, provavelmente depois vocês vão receber um outro link, né, que vai estar no canal da Mitsubishi, que até eu recomendo depois se vocês quiserem dar uma olhada. Existe, né, um canal no YouTube da Mitsubishi, né? Então se vocês entrarem aqui e procurarem, existe aqui, ó, o canal Mitsubishi Electric Automação Industrial e CNC, que vocês podem acessar e lá vocês vão encontrar várias informações, né? Existem tutoriais, existem diversos recursos aqui, né, que vocês podem utilizar dentro dos equipamentos, tá? Olha, tem até uns tutorial aqui que eu não tinha visto, hein? Pessoal trabalhando na Mitsubishi agora, né? Vamos ver. Depois eu vou assistir esse cara aqui. Beleza? Não, Fábio, ele é bem tranquilo. É só você clicar e arrastar, né? Pegar o arquivo, né, de fora e arrastar. Mas se você conseguir usar importando também, não tem problema nenhum, tá? A funcionalidade seria a mesma. Não precisa repetir o formulário, tá, Fernando? Aí eu peço só para responder uma única vez, né? Se quiser responder várias vezes, não tem problema nenhum, tá? Mas eu peço para responder pelo menos uma vez para a gente poder salvar os dados de vocês, né? Que daí ele vira como referência para nós o do treinamento. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida aí, né, referente aos projetos da IHM, aí eu vou me despedindo então de vocês. Precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Pode falar, Thiago. Quer que eu faça aí na sua tela, ô, Thiago? Então aqui a gente faz o seguinte, né? Se a gente tentar rodar, né, a sua IHM, né? Já está rodando, né? Tá com a tela preta aqui, né? Então o que que acontece? Só você vir aqui, ó, na aba de Sistema, tá? No Melsec IQF duplo clique, né? Ele vai abrir essa tela, você fala que você não quer entrar mais nela. E aí a gente só vai precisar... Minimiza aqui para mim, por gentileza. Clica com o seu botão esquerdo aí. Isso. Aí eu vou trocar aqui, ó, para Melsec QQS Apply. Aí ele vai fechar o meu simulador, né? Fechou o simulador. E aí eu vou voltar para o IQF, tá? Eu não sei por que que precisa fazer isso, tá? Eu sei que é assim que funciona. Eu não sei se é algum bug da versão de demonstração ou alguma coisa do tipo, tá? Clicou em Apply e OK novamente, só colocar para rodar o simulador aqui de novo, que já vai estar tudo certo aparecendo para você. Ok? Então eu vou voltar aqui para minha tela.
Mais alguma dúvida aí, pessoal, que eu possa ajudar vocês? Bom, então eu agradeço aí a presença de todos vocês, e aí eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Até amanhã, pessoal. Bom descanso para vocês.